Fala galera, iremos começar mais um USC Entrevista e hoje temos aqui conosco Osmar Moreira Júnior, aluno de Publicidade e Propaganda na Universidade do Sagrado Coração. Ele está no seu terceiro ano e ele tem apenas 20 anos. No tema de hoje, iremos falar sobre curiosidades LGBT. Na verdade, a proposta dessa entrevista é falar um pouquinho sobre o que significa, algumas coisas que as pessoas não sabem sobre essa sigla e algumas curiosidades também a respeito das orientações sexuais, que ainda existe muito tabu em cima desse assunto. Eu acho legal a gente trazer, principalmente nesse ambiente universitário, para que as pessoas tenham esse contato e entendam que não é uma coisa que você deve se acanhar em conversar, sabe? Deve ser uma coisa, tipo, bem aberta. E por isso que eu vim aqui hoje nessa entrevista, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas que eu acho que o pessoal tem. Ah, bacana. Para darmos início à nossa entrevista, então, Osmar, você poderia explicar para o nosso público o significado da sigla LGBT? LGBT representa toda a comunidade diversa, lésbica, bissexual, transexual, gays, assexuais, intersexuais, tudo envolvido na questão da diversidade. E nessa questão de diversidade, o que seria a orientação sexual? A orientação sexual é a identidade integrada dentro de cada ser. É o que ela acha, o que ela é, como ser humano e o que ela representa na sua forma de sentir as coisas. Legal. Um outro assunto que estamos vendo em alta nas redes sociais e em toda a mídia é sobre o que é ser transgênero. Muitas vezes ainda as pessoas têm as suas dúvidas sobre este assunto. Osmar, você poderia nos explicar um pouco o que é ser transgênero? Transgênero é quando você nasce com um órgão, com um sexo, e você não se identifica com ele. Você passa por essa transição porque você não se sente à vontade com o que você é. O reflexo da sua alma não é o do seu corpo. Então, você acaba fazendo essa transição. Trans é uma pessoa que ela nasce de um sexo, mas ela se identifica com o outro. Entendi. Certa vez eu estava numa roda de amigos e eles estavam conversando algo que eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que seria legal você explicar um pouco pra gente sobre o que é intersexo. É isso mesmo a palavra, intersexo? Intersexo é o indivíduo que não se identifica nem como homem, nem como mulher. Ele não vê, tipo assim, apropriação nenhuma da parte dele, nem em ser homem, nem em ser mulher. Ah, sim, ele é entendi. inter, tipo, vai. Um outro assunto muito polêmico também, que estamos vendo muito nos últimos dias, por conta dos acontecimentos que estão havendo em nosso país, é sobre a homofobia. Você poderia dizer pra gente um pouco sobre o que é a homofobia? E uma curiosidade também, algo que eu não conhecia, é sobre a transfobia. Você já ouviu falar sobre a transfobia? Com certeza, faz parte da realidade de todo LGBT. Homofobia é uma coisa que eu tenho repúdio, tenho asno de gente assim. Crimes de violação, de violência, agressão, tanto verbal quanto física, pelas pessoas serem apenas homossexuais, transexuais ou qualquer outro tipo de diferença. Você ser agredido apenas por você ser diferente, você ter uma orientação sexual diferente da hétero, do homem cis. Isso é sofrer homofobia, isso que é homofobia, é quando você gay, quando você lésbica, enfim, bissexual, sofre preconceito, sofre agressão física ou verbal, ataque em rede social, apenas por ser diferente. E a gente tá na hora de parar com isso aí, né? Aceitar os viados. Obrigado. Sim, claro. E nossa última pergunta é: você acha que os LGBT, eles sempre existiram? Sim, eu acredito que sim, só que conforme a modernidade, a gente ganhou um espaço e visibilidade maior. Foi deixado de lado aquela coisa que tinha antigamente de que é coisa do demônio, que aquilo é errado. Não. Hoje você pode amar quem você quiser e você não vai ser criticado por isso.
E se você for, procure a justiça, procure ajuda, procure amigos, procure não ser oprimido, porque é normal. Ninguém vai ser, sei lá, crucificado por ser diferente. Não é isso que a gente quer. A gente quer, tipo assim, liberdade para todo mundo. E eu acredito que sempre existiu. Só que antes era tudo mais conservador, era tudo mais fechado, as pessoas não tinham a cabeça tão aberta. Esses papos nas famílias eram, tipo, super censurados. Então, hoje em dia você vê famílias conversando com crianças a respeito desses assuntos já cedo, que eu acho que é legal, porque as pessoas precisam entender a realidade, entendeu? Então, você ter esse diálogo cedo, você ter essa proximidade com o seu filho, faz com que ele não sofra no futuro, se ele for uma pessoa homo, enfim, até hétero, porque você precisa entender como as outras pessoas são, para você poder respeitar elas conforme elas mereçam. E eu acredito que é uma coisa bem antiga, sim, só que antes a gente não tinha tanta modernidade. Eu, por exemplo, na minha família, nunca, tipo, eu tive sempre tios, primos, enfim. Só que eu nunca, tipo, perguntei pra eles, o que você é? Eu fui ver isso na internet, entendeu? Sim. Então antes não tinha isso, não tinha esse acesso, não tinha essa facilidade de informação. O que eu acho que influenciou bastante no conhecimento das pessoas e no encorajamento delas a saírem da caixa e começarem a ser felizes. Entendi. Coisa que antes não tinha. E na Universidade do Sagrado Coração, como aluno de Publicidade e Propaganda, você acha que é difícil o convívio social dentro da universidade? Nunca. Eu nunca passei por nenhum tipo de preconceito aqui. Sempre fui muito bem recebido, muito encorajado. Ninguém nunca me avaliou pelo que eu sou ou pela orientação sexual que eu tenho. Assim como dos meus colegas, eu acredito que também nunca tenha acontecido nada desagradável com eles. E esse é o Brasil que deu certo. Uma universidade em que não oprime os alunos, em que a gente tem a liberdade de ser o que a gente é e a gente possa executar isso aqui de forma didática e de forma prática nos trabalhos, sem ter que colocar uma máscara e ser o que a gente não é. Claro, com certeza. Então, é isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço por vocês que assistiram o nosso vídeo. Dê o seu like, compartilha com os amigos e ficamos por aqui com mais um Música e Entrevista.